Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4, nós voltamos então ao segundo livro dos Reis, agora no seu capítulo de número 4, irmãos. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, nos preparando assim para ouvir a pregação nesta manhã, no dia do Senhor, e após a leitura nós oraremos a Deus. Veja então o que diz o autor do segundo livro dos Reis. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, Pai amado, abençoa-nos, ó Deus, para que ao ouvir a tua palavra que agora foi lida, nós creiamos que o Senhor é Deus e nos socorre na pessoa de Jesus Cristo. Quando todos falharem e todos os recursos se esgotarem, o Senhor será, hoje e sempre, mais do que suficiente para nos conduzir em graça e poder até o dia de Cristo, ó Deus. Que nós saiamos daqui, Pai, certos do teu poder para socorrer em toda e qualquer situação. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Irmãos, vocês se lembram o que nós vimos no segundo livro dos Reis, nos últimos domingos, os passados? Nós vimos Deus socorrer os exércitos e os reis da coligação contra Moabe. Lembram-se? Lembra quando Jorão, rei de Israel, foi guerrear contra Moabe para submetê-lo novamente ao seu poder e juntou forças com Josafá e com o rei de Edom e subiram pelo deserto para Moabe e subindo passaram um grande problema, uma grande dificuldade. A água não havia água para os exércitos, eles morreriam no deserto. Mas Deus então, por meio de Eliseu, trouxe chuva abundante, águas abundantes, sem eles verem nem sentirem. E então a vida daqueles reis foi poupada, foi preservada, a vida dos reis e dos seus exércitos. Mas agora olha que diferença. Agora nós não vemos reis, nós vemos uma viúva. Nós não vemos o poder e as riquezas dos reis, nós vemos a escassez. E é interessante, né? Tanto reis quanto a mais pobre viúva precisa do auxílio de Deus. E é isso que o texto sagrado quer nos mostrar. Quando conta essas duas histórias próximas, o Espírito Santo, mostrando que reis nada são sem o auxílio divino, morrerão. Assim também, como a viúva pobre, Deus dela não se esquece. Ele é o Deus soberano e que providencia o socorro para os reis. Mas ele é o mesmo Deus soberano e providente que socorre viúvas solitárias e os órfãos, seus filhos. Veja o contraste.
o que Deus quer nos ensinar. Mas vamos então ao texto. Veja como ele começa. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Aqui, meus irmãos, não há o nome da mulher. Certa mulher. Mas não é porque ela é uma desconhecida que Deus deixará de socorrê-la. Nós não sabemos o nome dela. Talvez, para muitos daquele tempo, aquela mulher não tinha relevância nenhuma. Mas o Senhor há de socorrê-la. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas. Ela era mulher de um profeta, da casa de profetas. Ela seria mais ou menos hoje a mulher de um pastor. Mas veja como acontece o drama dela. Ela clama a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Nós não sabemos como o profeta morreu, mas o texto diz que ele morreu. E aí veja o que a mulher diz a Eliseu acerca do seu marido falecido. E tu sabes que ele temia o Senhor. Irmão, se ele, o marido dessa mulher que havia morrido, temia o Senhor, nós podemos muito bem imaginar e concluir que ele era um dos profetas perseguidos por Jezabel. Certo? Nós estamos no contexto de Jezabel. Nós estamos no reino do norte. E nós já vimos que Jezabel perseguia os profetas de Yahvé. Tanto que vocês se lembram de Obadias? O servo de Acabe que escondia os profetas e os alimentava em cavernas. Lembram? Nós passamos em Obadias aqui. Provavelmente este homem, este marido dessa viúva agora, marido falecido, ele era um desses profetas. Que ora estava em sua casa, ora tinha que fugir e ser escondido por conta da perseguição de Jezabel, dos adoradores de Baal. Por isso, meus irmãos, é bem possível que aquela mulher tinha sido obrigada a ficar sem a presença de seu marido, muitas vezes. Mas veja mais, o drama dela aumenta. Olha o que diz o versículo 1 ainda, no final. É chegado, diz a mulher a Eliseu. Ela continua. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Meus irmãos, esse profeta que morrera, marido anterior desta mulher, havia deixado para ela e seus filhos dívidas. Um historiador, um estudioso, propõe que talvez isso poderia ter acontecido porque o profeta fora obrigado, isso é uma suposição, o texto não diz, mas alguns estudiosos assim pensam, que o profeta, por exemplo, tenha sido obrigado a contrair dívidas, a pedir empréstimos para alimentar seus colegas profetas. Ser profeta de Yahvé naquele contexto era passar por necessidades. Tanto que quem comia bem eram os profetas de Baal, porque Jezabel os alimentava da sua própria porção real. Eles comiam na casa da rainha, os profetas falsos. Mas os verdadeiros profetas passavam por provação e restrição. E eram fugitivos naquele contexto. Então é possível, alguns imaginam que esse profeta tenha pedido empréstimos para ter com que alimentar a sua casa. Mas isso não é certo. Nós não sabemos. O que nós sabemos aqui é que o profeta era fiel. Que provavelmente ele não falhou ou não teve a intenção de falhar nas dívidas que fizera. Veja o que Spurgeon, o antigo pastor fiel inglês, fala sobre esse aspecto. Olha o que ele diz, abre aspas. É triste para qualquer pessoa estar endividada, mas pode haver circunstâncias em que até mesmo um homem fiel ao Senhor pode morrer endividado e não deixar nenhuma provisão para a esposa e filhos, exceto grande de parte e tristeza. Fecha aspas. Então Spurgeon entendia aqui, como nós também entendemos que aquele homem, provavelmente, não por maldade ou por falta de administração, ele havia deixado a sua mulher endividada, por conta do contexto em que ele vivia, de pouquíssimos recursos e de perseguição e ameaça constante. Bom, o texto diz que esse homem era fiel a Deus. E a mulher, viúva, lembra isso ao profeta Eliseu. Tu sabes que ele era fiel a Deus. Tu sabes que meu marido não era infiel. Tu sabes que meu marido era um homem íntegro. Mas pela dificuldade que nós passamos e que ele enfrentou, há uma grande dívida
e o credor estará aí. Ele chegou agora para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Irmãos, a lei de Deus permitia a servidão temporária para que um homem pagasse a sua dívida. Veja o que diz a lei de Moisés. Se o teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo. A ideia do jornaleiro é quem tem a jornada, quem trabalha pelo dia. Tratarás ele como um trabalhador diário. Ele trabalhará pela dívida que ele tem. E aí veja, até o ano do jubileu te servirá. Não depois, no ano de jubileu, como nós lembramos, né? O ano de jubileu foi estabelecido para que todo escravo fosse liberto. Então sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais, a sua terra, a sua herança. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Levítico 25, 39 a 42. Então veja, a lei de Deus estabelecia que um homem endividado e que não tivesse como pagar, deveria trabalhar para pagar a dívida. No caso, como o homem havia falecido, o profeta, e a viúva tinha 2 filhos, quem trabalharia para pagar a dívida? Os filhos. Os filhos trabalhariam. Era uma lei. Era a lei. E ela se vê agora em aperto, porque os filhos são, de fato, naquilo que o homem pode ter na terra, a segurança de um futuro. A viúva precisa dos filhos. São a minha segurança para o futuro. Mas nós veremos que a segurança dela não são os filhos, é o Senhor, como o texto falará. Mas, meus irmãos, aqui eu queria já aplicar uma grande verdade para nós. Nós conseguimos perceber a crise daquela mulher naquela situação? Veja, o seu marido foi um dos fiéis ao Senhor. E agora, o que acontece com ela? Ela está viúva, o marido morreu, e os seus filhos serão entregues a um outro homem, a um credor, para lhe serem por escravos. Não parece injustiça? Não parece que há um pouco de lamento e de frustração da mulher quando diz a Eliseu, o profeta, o meu marido foi um homem como o Senhor, um homem fiel a Deus. Mas sabe o que acontece agora? O credor chegou para levar os meus 2 filhos. Presbítero Coates, Dona Núzia, Marcelo, minha irmã Luci, minha irmã Leda. Nós não lidamos com 1000 situações parecidas com esta. Veja só, vamos pensar. Imagine alguém dizendo, minha mãe se converteu, mas agora ela foi ao médico e está com câncer. Meu marido, pastor, é um bom servo de Deus, mas ele foi mandado embora essa semana do emprego. Pastor, o meu filho, ele tem sido fiel na escola e tem dado bom testemunho de Cristo, mas os seus colegas de classe, até mesmo professores ateus, o têm perseguido e prejudicado. Pastor, meus pais, embora crentes, foram viajar nesse último final de semana e um acidente os levou. Ok? Veja, nós não lidamos com essas coisas. O meu marido era um homem fiel, ele morreu. E agora tem um credor à minha porta para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Aquela mulher enfrentava uma crise. Mas na sua crise, ela demonstrou fé. Na sua aflição, na sua possível falta de entendimento, ela continuou crendo. Porque ela foi buscar ajuda na palavra do Senhor. Ela procurou o profeta. Como é que a gente sabe que ela continuou crendo? Porque ela foi ao profeta. Ela foi ao enviado de Deus. Ela foi ao próprio Deus. Irmãos, assim como Josafá, lembram-se do capítulo anterior, capítulo 3? Quando faltou água, o que Josafá fez? Não há nenhum profeta do Senhor. Da mesma forma, esta mulher, também crente e fiel como Josafá, foi ao Senhor. Como Marta e Maria, lembram-se? Senhor, meu irmão morreu. Ou antes, Senhor, mandaram a Marta e Maria avisarem ao Senhor, Senhor, está enfermo aquele que ama. Meu irmão está doente. E é interessante que assim como a viúva aqui, Marta e Maria também não deram nenhuma recomendação ao Senhor Jesus. Não disseram como ele deveria agir. Só se queixaram. Só
demonstraram a situação de lamento. Aqui a mulher disse: meu marido morreu e o credor está aí para levar meus filhos. Lá, Marta e Maria, aquele a quem amas, nosso irmão Lázaro, está enfermo, Senhor. Mas deixaram tudo nas mãos do Senhor. Como o Senhor agiria, o Senhor decidiria. Mas eles não fizeram nenhuma imposição. Elas não fizeram, tanto Marta e Maria como essa viúva, não fizeram nenhuma exigência. Não disseram tem que ser assim ou terá que ser assado, não. Esse é o problema, Senhor. E o Senhor o resolverá. Irmãos, o crente não é aquele que não enfrenta provações e tribulações, mas é aquele que, quando as enfrenta e enquanto as enfrenta, crê. Olha o que diz o salmista no Salmo 55. Eu, porém, na minha angústia, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Fé. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas, como essa mulher, e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 16, 17. Nós todos temos, por ora, grande aflição, menor aflição, seja. Às vezes alguém nos ajuda, outras vezes todos podem faltar. Mas nós devemos continuar crendo naquele que não e jamais falhará. Vamos continuar. Veja que no sofrimento dela, ela crê. Mas esse sofrimento, ao mesmo tempo, para ela, a viúva, traz um privilégio. O sofrimento no qual ela está inserida, traz para ela, Joelma, um privilégio. Qual o privilégio? Olha aí. Versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Irmãos, nós percebemos aqui o que está acontecendo? No sofrimento daquela viúva, há um privilégio. Por quê? Como? Como que o privilégio, pastor? Aquela mulher não tem nada, o marido morreu, agora os filhos são tomados como escravos. Que privilégio! Que privilégio ela tem aqui? Irmãos, ela tem o privilégio de ver a disposição e a voluntariedade do profeta de Deus em ouvi-la e se importar com ela. Quando o profeta a ouve e se importa com ela, isso quer dizer que Deus a ouve e se importa com ela, porque o profeta fiel é o representante de Deus. Vocês se lembram de Jorão? Que nós vimos agora há pouco no capítulo 3? Quando ele foi pedir auxílio a Eliseu. O que Eliseu disse, o profeta disse para ele? Olha, eu vou lembrar. Jorão era o rei de Israel. Rei de Israel. Um rei deve ter muita ajuda do Senhor, certo? O rei. O Senhor deve amar muito os reis, né? Porque encheu de riquezas os reis. Talvez as viúvas nem tanto, mas os reis não devem ser. Mas olha o que Eliseu respondeu ao rei Jorão. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, Jorão, não te daria atenção, nem te contemplaria. Segundo Reis 3,14. Você veja, perceba, Eliginaí, perceba, Heloísa, Thaís, Isaac. A viúva tem um privilégio, porque Deus quer ouvir a sua queixa. Deus se importa com ela. Privilégios que reis não tiveram. Porque Eliseu disse a Jorão: você não teria ajuda nenhuma se não fosse Josafá. Eu não te ouviria. É Deus falando com ele. Eu não te ouviria se não fosse por Josafá. E a viúva, Deus diz: o que você quer? O que você quer que te faça? O que você tem em casa? Perceba? Não é um privilégio? Ah, irmãos, meu irmão e minha irmã, você pode não ter nenhuma posição de destaque. Você pode ser desprezado pelas pessoas mais próximas que vivem contigo e não ter delas ajuda nenhuma. Mas você, crente, já pensou no que você tem? Você tem acesso a Deus, o Criador de todas as coisas. O Criador de todas as coisas, e teu Pai amado, te fez filho, te fez filha, por meio de Jesus.
Você pensa no que você realmente tem? Como isso é incomparável? Como isso vale mais do que tudo? Quando te falta ajuda humana, quando te falta compreensão dos seus amigos, familiares e irmãos, pode ser que te falte compreensão, que ninguém te entenda, que ninguém se importe. Mas Deus se importa. E se Deus se importa, é tudo o que de fato importa. Se Deus se preocupa conosco, nós estamos para sempre seguros. Você percebe o que você tem? Será mesmo que você percebe? Você percebe o privilégio? Você não pode apenas, como de fato deve, levar os seus problemas a Deus. Essa é a misericórdia de Deus descrita no salmo que nós lemos no início do culto. Ao Senhor, disse Davi, ergo a minha voz e clamo. Quando ninguém me entendia, não há quem comigo se importe. Então disse Davi, ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença, exponho a minha tribulação. Salmo 142, 1, 2. Qual foi a última vez que você foi a Deus expor a sua queixa? Deus ama ouvir queixas, sabia? Deus ama ouvir queixas. Senhor, eu não entendo por que isso está acontecendo. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, tem sido fiel, Senhor. Por que isso está acontecendo? Por que tua mão está pesando nisso? Deus ama ouvir as queixas dos seus filhos. E Ele está atento. Ele veio. O que quer que eu te faça? O que tens na tua casa? Deus se importa. Antes de tudo, antes de ir a qualquer pessoa, vá a Deus. Vá a Deus. Mas vamos ver agora como Deus age. Nós vimos a viúva. E o problema dela e ao mesmo tempo o privilégio. Deus se importa com ela. Agora vamos ver como Deus vai agir com aquela viúva. Vamos ver primeiro por onde Deus começou. Olha aí o versículo. Dize-me o que tens em casa. Ou, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija, um frasco, uma vasilha de azeite. Irmãos, essa botija de azeite era geralmente, como os estudiosos nos dizem, um pequeno frasco para unção, para untar. Você unta, né? Suas vasilhas ali com óleo, não faz isso? Era um pequeno frasco. A ideia aqui não é que a viúva tenha uma ideia de como começar. Imagine. Eu tenho uma pequena botija de azeite, olha, vai servir. Não é essa a ideia. A ideia é, eu só tenho isso. Para que isso dará? Como isso ajudará? Essa é a ideia. Então ela não está imaginando algo pelo qual Deus pode começar a trabalhar. Ela está imaginando algo que não pode ajudar de forma alguma. Mas para Deus, a menor das coisas é mais do que suficiente. Meus irmãos, geralmente, Deus começa a agir a partir da nossa inadequação. Quando nós não temos nada, então Deus começa a agir. Deus, por sua graça, nos faz reconhecer quão desesperadora é a nossa situação. E como somos totalmente incapacitados e impotentes, para que o tomemos como o único meio de auxílio possível. Olhemos para Jesus. Lembra que Eliseu muito aponta para Jesus? Lembram-se? Porque os milagres que Eliseu faz, aqui no texto, são os milagres que Cristo, obviamente, de uma maneira muito mais poderosa, também faz. E se Elias foi reconhecido como João Batista, ou melhor, João Batista foi reconhecido como Elias, então Eliseu não poderia apontar para Cristo, aquele que viria depois? Mas veja que Jesus Cristo age da mesma forma. Marcos 6 diz assim, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar, e já avançada a hora.
Despede o Senhor, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer, ou seja, nós não temos nada. E Jesus pergunta a eles: quantos pães tendes? Marcos 6, 35, 38. Veja Eliseu, a viúva. Jorge, veja Eliseu, a viúva. O que tens em casa? Veja Jesus aos discípulos: quantos pães tendes? Aí, veja que Jesus não pergunta: vocês têm pão suficiente? Ele não pergunta. Ele pergunta: quantos pães vocês têm? Da mesma forma que Eliseu perguntou à mulher: o que você tem em casa? Irmãos, o que eles tinham, os discípulos, e o que a mulher tinha, era totalmente suficiente. Mas não nas mãos daquele que tudo pode. Nas mãos daquele que tudo pode, aquela pequena porção era mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Porque você se lembra que Deus é aquele que faz as coisas virem do nada. Do nada, você se lembra? Ele criou todo o universo a partir do nada. Com a sua palavra vieram a existir todas as coisas que nós vemos pelo poder da sua palavra. O que Deus não pode fazer, o que Ele não pode fazer, Ele precisa de alguma coisa? Se do nada Ele criou toda a glória que nós vemos na criação, do que é que Ele precisa? Veja, irmãos, quanto menos nós formos e quanto menos tivermos, mais Deus será glorificado por quem Ele é e pelo que Ele tem e pode fazer. Nosso problema, irmãos, é que nós nos achegamos a Deus supondo que nós temos muitas coisas com que ajudar. Geralmente Deus opera na vida daqueles que reconhecem que nada têm e nada são. Pensem em Jacó. Lembram-se? Quando Jacó foi despedindo as suas riquezas porque o seu irmão vinha para matá-lo, e ele foi tendo que abrir mão das riquezas dele, enviando-as como presente a seu irmão, para tentar aplacar a ira do seu irmão. E ele ficou só, lembram-se no Vale de Jaboque? Ele ficou só. E então Deus perguntou ao anjo que veio lutar contra Jacó, o Senhor Jesus Cristo, ele perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: eu sou enganador. Eu não tenho nada e eu não tenho justiça nenhuma. Eu sou um enganador. Meu nome é Jacó. Jacó é enganador. É o que tira proveito. Meu nome é enganador. Eu passei a vida inteira enganando. Eu não tenho justiça, não tenho nada e não tenho justiça nenhuma. Aí Deus: agora você venceu. Lembra de Moisés? Manda outro. Eu não sei como falar. Lembra de Salomão? Senhor, não passo de uma criança. Não sei como me comportar. Lembra de Paulo? A improbabilidade de Paulo, irmãos. Paulo matava os cristãos. O que ele tinha para ajudar na obra? Deus opera mais poderosamente na vida daqueles que nada são e nada têm. Olha o que Spurgeon diz, abre aspas. Um Cristo pleno é para pecadores vazios. E somente para pecadores vazios. Não é o nosso vazio, mas a nossa suposta plenitude é que geralmente impede a manifestação da graça divina. Não é você achar que nada pode e nada é que atrapalha a Deus. É justamente você achar que você tem alguma coisa e que você é alguma coisa é que atrapalha o Senhor. Deus é mais glorificado naqueles que são mais esvaziados. Deus é mais glorificado naqueles que são mais esvaziados de si mesmo. Veja como Deus começou. Eu não tenho nada. Aí Deus diz: agora a gente pode começar. Agora, veja como Deus ocultou o seu agir. Olha que interessante. Deus ocultou o seu agir. Olha aí. Versículos 3 e 5. Então, vamos ler juntos? 3 e 5?
Até filhos aí, no versículo 5, até filhos, ponto e vírgula. Leiamos? Então disse ele, vai e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta. Irmãos, Filipe, as instruções de Eliseu, a viúva, contêm uma ordem para que ela faça o que Deus ordenou em oculto. Então entra, disse Eliseu à viúva, e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Mas por quê, Micael? Por que, Laila? Por que, Luiz? Por que, Gustavo? Por que um segredo, André? Por que em segredo? É verdade que não era um segredo total, porque os vizinhos haviam emprestado as vasilhas à viúva. Eles sabiam de alguma coisa. Mas quando o milagre aconteceu, ninguém viu. A porta estava fechada. Não fez o nosso Senhor Jesus o mesmo? Lembra? Eliseu fala de Jesus. Lembra dos pães? Quanto tens? O que tens em casa? Quantos pães tendes? Agora, novamente, vá, entra na tua casa sozinho, não deixa ninguém entrar. Só você e teus filhos. E Jesus fez em uma determinada oportunidade a mesma coisa. Está lá em Lucas 8 e Marcos também. Olha só. Lembra-se da ressurreição da filha de Jairo? Lembra que quando Jesus chegou lá, na casa de Jairo, havia uma multidão. Então diz o texto, tendo chegado Jesus à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Lucas 8, 51. Mas aí Marcos diz assim, mesmo acontecimento, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Marcos 5,40. Então veja o movimento. Jesus chega, tem uma multidão lá de fora, ele manda todo mundo embora. Quando ele entra, tem gente lá dentro, ele despede todo mundo. Fecha a porta. Fica apenas ele, João, Tiago e Pedro e os pais da menina. Isso sugere. O milagre, ambos os milagres foram feitos em oculto, por assim dizer. O que isso sugere? Isso quer dizer que não haja momento que a glória de Deus, por meio de milagres que faz no meio do seu povo, não possam ser publicados, não possam ser testemunhados, o que Deus opera em nosso favor? Isso quer dizer assim, então? Que ninguém vai falar mais nada? Que não podemos dar glória a Deus pelo que Ele tem feito em nossa vida? Não, isso não significa. Porque a Bíblia diz que há momentos, sim, onde os crentes proclamam as boas novas que Deus faz na vida deles. Olha o Salmo 40. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais fecharei os lábios. Tu sabes, Senhor, não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Falei nos teus feitos. Falei do teu poder. Lá no Salmos 66, 16, diz assim, vinde, o salmista diz, vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. Porque é público. Eu contarei o que Deus tem feito por minha alma. Às vezes não é difícil entender. Deus faz coisas em oculto para que ninguém saiba. E às vezes, a Bíblia mostra claramente que crentes dão testemunho do que Ele faz. O que está indicando o texto, irmãos? Meus irmãos, o texto sugere, então, que a obra de Deus a nosso favor não deve ser usada para contemplação ou relato público de maneira pecaminosa. Deus opera muitas vezes quietamente, de modo oculto, porque Deus não quer fanfarronice, ostentação imprópria e desrespeito com a sua provisão maravilhosa. Deus ali, com a viúva e seus filhos, desejou e ordenou que aquilo não fosse proclamado publicamente. Por que Deus fez assim? Porque Deus não queria dar ocasião a orgulho e exibicionismo cristão. Muitos, meus irmãos, mais do que nunca, hein? Com as redes sociais, mais do que nunca. Muitos se valem do que Deus tem feito em suas vidas para si
proclamarem, para aparecerem, não para darem glória a Deus, mas para eles aparecerem. E, pastor, mas será que é assim mesmo? Não seria uma afirmação muito ousada dizer que alguém pode falar da glória de Deus, que Deus tem operado na vida dele, por querer aparecer, por questão de vanglória, por orgulho? Aí vamos ver. Olha o que Paulo diz quando Deus o levou ao terceiro céu. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, ou seja, eu comigo mesmo. Porém, salvo nas minhas fraquezas, não me gloriarei. Pois se eu vier a gloriar-me pelo que aconteceu, por Deus ter me levado ao terceiro céu, não serei nécio, porque direi a verdade, foi isso que aconteceu mesmo. Agora veja, deu para entender o raciocínio de Paulo? Deus me levou ao terceiro céu, na presença dele, e eu ouvi lá palavras que não são listas ao homem conhecer. Eu posso me gloriar disso? Eu posso, porque foi verdade. Ele me levou mesmo. Agora veja, mas abstenho-me de falar essas coisas, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, então era possível que Paulo tivesse orgulho do que ele passou, ficasse ostentando. Olha, eu fui ao terceiro céu. Você já foi? Eu já fui. Era possível que Paulo se ostentasse, porque ele diz, e para que eu não me ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na carne, na minha carne, para me humilhar. Porque ele percebeu que eu começava a me ensoberbecer. Então ele me humilhou para mostrar quem eu sou e quando eu preciso dele. Então, como o nosso coração, irmãos, é tão disposto a usar aquilo que deveria promover a glória de Deus para a nossa própria glória. Olhem como sou abençoado. Olha o que Deus me deu. Olha como Deus me ama. Veja os meus filhos. Veja o meu marido. Veja a minha esposa. Veja como Deus atende as minhas orações. De pronto. Nós não somos assim, muitas vezes, se Deus não nos guardar. Pense bem. Basta pensarmos como somos reticentes para proclamar como Deus nos tem corrigido. Você vê uns testemunhos assim? Mas não quero dar um testemunho. Eu estava fazendo uma coisa errada diante de Deus essa semana passada. Estava pecando terrivelmente. E Deus veio com a sua mão e me humilhou. E me colocou no meu lugar. E me mostrou que eu nada sou. Irmãos, olhem por mim, porque o meu coração é terrível. Você vê testemunhos assim? Eu não vejo muito. Veja como nosso coração é inclinado a falar aquilo para a nossa própria glória. Talvez em alguns casos, a coisa mais prudente e piedosa a se fazer seria manter a nossa boca fechada sobre aquilo que Deus tem feito em nossa vida e exaltá-lo em alto e bom som por aquilo que ele tem feito na vida dos nossos irmãos. Mas às vezes isso não interessa muito, né? Não é verdade? Às vezes não interessa muito o que ele tem feito na vida dos irmãos. Interessa o que ele tem feito na minha vida. Não seria melhor você falar menos do que Deus tem feito na sua vida, em termos de cuidado para não ostentar, e proclamar a Deus que não ficará sem glória pela tua boca no que ele tem feito na vida dos irmãos? Deus não faz o que faz para que nós possamos ser glorificados. Ele faz o que faz para a sua própria glória. Então veja, meus irmãos, eu quero ser bem claro aqui. Longe de ser errado o testemunho cristão que nós damos uns aos outros pelo que Deus tem feito em nossa vida. Nós oramos aqui para que pessoas sejam curadas, para que irmãos sejam empregados, para que o irmão tenha a vitória sobre a tentação, e quando isso acontece, deve ser promovida a glória de Deus. O ponto aqui é outro. O ponto é termos cuidado para não usar dessas coisas para a nossa própria glória. Esse é o ponto. Que Deus nos abençoe. Mas não terminou. Vamos lá. Como Deus começou, o presbítero Wellerson, como Deus agiu em oculto, e agora o que Deus estimulou? Deus estimulou a obediência. Olha aí.
versículo de número, veja comigo, versículo de número 4. Então, entra e fecha a tua porta, Deus está dando uma ordem sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Agora veja, versículo 5. Partiu, pois, a mulher, a viúva, dele, do profeta, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Obediência. O que Deus estimula? Obediência. É interessante, os vizinhos não viram o milagre, mas os vizinhos viram a obediência. Porque ela fora pedir as vasilhas aos vizinhos. Então os vizinhos viram ela fazendo o que Deus mandou. O milagre foi para o gozo dela, mas a obediência para o testemunho de todos. Já viu que, infelizmente, a nossa sociedade, que se diz cristã, gosta de mostrar milagres, mas pouca obediência? Se gloria nos milagres, mas pouco em uma vida obediente? Irmãos, uma vida obediente a Deus é, de fato, a materialização do amor por Deus, da fé nele, da esperança em suas promessas, do respeito para com o seu nome e do zelo para com a sua pessoa. A obediência é a materialização, é o que nós podemos ver de quanto alguém ama a Deus, de quanto alguém crê em Deus, de quanto alguém espera em Deus, de quanto alguém respeita Deus e por ele tem zelo. Quando uma pessoa obedece a Deus de todo o coração, Deus é glorificado. É isso que deve ser visto. Sabe por quê? Porque você e eu podemos ficar doentes, e provavelmente ficaremos. E as pessoas vão orar por nossa saúde e por nossa melhora, segundo a vontade de Deus. E Deus tem todo o poder, segundo o seu plano de nos fazer levantar do leito. Mas Deus pode não fazer isso. Então as pessoas, ordinariamente, não veem aquele milagre, mas eles podem ver a obediência, a fé no leito de morte, a esperança na hora da morte. Essas coisas eles podem ver, e Deus é glorificado nessas coisas. Em uma vida obediente. Em uma vida obediente. Em uma vida obediente. Deus é glorificado. João Batista não fez nenhum sinal. João Batista não operou nenhum milagre. Mas vocês se lembram do que o Senhor Jesus Cristo disse dele? Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Obediência. Obediência. Por fim, nós vimos a viúva, a sua crise, o seu privilégio, porque Deus se importa. Nós vimos como Deus age, como ele começa a agir, quando não se tem nada, é o momento certo, quando se esvazia, Deus age. Nós vimos também que Deus geralmente faz em oculto. Ele deseja que ninguém tenha a glória do que ele faz, senão ele. Nós vimos que Deus incentiva e estimula a obediência. E, por fim, Deus faz transbordar a sua bondade. Olha o versículo 6 e 7, nós terminamos. Vamos ler juntos? Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos... Que maravilha, não? Eu acho tão bonita essa parte que diz que, tendo ela enchido as vasilhas todas de azeite e sobrado azeite, foi ela e fez saber ao homem de Deus o que havia acontecido. Isso mostra a integridade desta mulher viúva. Ela não falou, sobrou, vou fazer o que eu quiser. Ela foi ao homem de Deus dizer, olha, eu já tenho azeite mais do que suficiente. O que eu faço? Aí o homem de Deus diz, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto.
mas ela foi a Deus para saber como faria com os seus recursos, os recursos que Deus havia dado a ela. Veja, você e eu recebemos salário. Você e eu temos dinheiro para administrar. Eu e você vamos a Deus em oração perguntando: Senhor, como administrar esse dinheiro melhor? Senhor, como aplicar esse dinheiro melhor? Senhor, esse dinheiro é teu. Tu me tens dado. O que fazer com esse dinheiro? Como aplicá-lo para a tua glória? Foi o que essa mulher fez. Ela não, tem mais aqui, agora eu vou fazer o que eu quiser, Não, eu vou ao profeta e vou dizer a ele o que aconteceu, e ele me dirá o que eu tenho que fazer. Mas o profeta disse a ela: vai, vende o azeite. Azeite, meu irmão, azeite era muito dinheiro, tá? Naquela época. Até hoje é também. Hoje é também. Mas vamos lá. Naquela época, talvez mais ainda. Ele diz: vendei, pagai a dívida e vivei do resto. Irmãos, Deus deu mais do que ela precisava. Lembra do capítulo 3? Novamente capítulo 3. Lembra que eles estavam querendo água, né? Aí o profeta diz assim: isso é pouco para Deus. Deus não vos dará só água abundante. Ele vos dará a vitória sobre Moabe. Porque isso aí é pouco para Deus. Pagar a dívida é pouco para Deus. A sua dívida é pouco para Deus. Eu vou fazer muito mais. Eu vou fazer muito mais. Vocês perceberam que esse texto fala de dívida, escravidão, bênção? Nós temos uma dívida com Deus, os nossos pecados. E a semelhança dessa mulher, nós não temos como pagar. Nós somos escravos antes, sem conhecer a Cristo, do pecado. Nós não temos como ser libertos. Mas Deus diz: eu vou fazer muito mais. Eu não vou só perdoar os pecados de vocês. Eu não vou só pagar a dívida de vocês. Eu vou fazer de vocês meus filhos. Porque Ele poderia apenas pagar a nossa dívida e nos deixar voltar ao pecado, com a ameaça ainda dizendo: não se endividem de novo. Mas Ele fez mais. Muito mais. Ele nos libertou do pecado e da escravidão do pecado. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nos fez não mais escravos, mas filhos. Filhos e filhas do Todo-Poderoso e Amável Deus. Por isso Paulo louvou a Deus dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus pode fazer infinitamente mais. Eu fico pensando que não é, eu termino aqui, eu fico pensando que não é tão raro as pessoas virem à igreja porque estão com a dívida, estão com problema no casamento, o filho está rebelde, a filha é desobediente, o marido é insensível, a mulher não se importa mais, não respeita. Não acho isso. Eu creio que nós aqui também pensamos da mesma forma. Isso não é raro, as pessoas virem à igreja por causa dessas coisas, querendo a resolução dessas coisas. Mas se Deus então tiver graça, Ele te dará muito mais. Muito mais. Muito mais do que você veio buscar. Muito mais. Paulo diz assim, na mesma carta aos Efésios, onde ele diz que Deus é infinitamente poderoso para nos dar muito mais. Ele diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, vos dê, que sejais fortalecidos com o poder de Deus, mediante o Espírito dele no homem interior.
e assim habite Cristo no vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados no amor de Deus, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 16 e 19. Talvez você veio hoje aqui buscar em Deus uma resolução de um problema na sua casa, ou um problema financeiro, como aquela viúva. Eu espero e peço a Deus que você saia daqui com muito mais. Com muito mais. Eu peço a Deus que te dê muito mais. Talvez o problema na sua casa permaneça. Talvez o seu marido continue insensível. Talvez a sua esposa continue não te respeitando. Talvez o teu filho continue rebelde. Talvez você continue ainda com pouco dinheiro. Mas eu espero que você saia com muito mais do que essas coisas ínfimas. Eu espero que você saia daqui fortalecido no poder de Deus, habitando Cristo no seu coração, firmes e certos do amor de Deus por você, compreendendo a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, conhecendo o seu amor e sendo enchido de toda a plenitude de Deus por meio de sua palavra e seu Espírito. Portanto, irmãos, hoje aqui com as nossas vasilhas vazias, e eu espero que não sejam poucas, lembremos, Deus é poderoso para nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.